A Bíblia fala que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar você. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras. Você vê que ele sempre enfatiza a mesma coisa: conheço as tuas obras. Ninguém consegue esconder absolutamente nada de quem? Deus. Não adianta. Pode esconder do pai, pode esconder da mãe, pode esconder do marido, da esposa, do amigo, do pastor, mas não tem jeito, a gente não consegue esconder nada. Deus. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A Bíblia fala, olha aqui para mim por favor, que esse mundo, ele jaz no maligno. Esse mundo pertence ao diabo. O mundo que nós vivemos pertence ao maligno. A terra foi criada por Deus, mas pertence ao diabo. Como assim, bicho? Você não lembra que quando ele foi expulso do céu, junto com os seus anjos, ele foi arremessado aonde, gente? Não foi no inferno, não. Ele foi lançado aonde? Na terra. Então, quando ele fala sobre o trono, né, que está onde está o trono de Satanás, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, aqui ó, no mundo em que nós habitamos, no mundo em que nós vivemos. Diz lá: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então olha só, ele está dizendo o seguinte: algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quer dizer, estava introduzido, ou se estava introduzindo no meio do povo, no meio daqueles que eram de Deus, as coisas que pertenciam ao diabo, ao maligno. Por exemplo, nós moramos nesse mundo aqui, ó, nessa terra aqui que pertence ao mal, mas nós não somos propriedades do mal, nós somos propriedades de quem, gente? De Deus. Nós somos a igreja, nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos propriedade particular dele. Mas como vivemos, como moramos nesse
O diabo está sempre querendo introduzir no nosso meio aquilo que desagrada a quem? A Deus. Quando eu falo no nosso meio, estou falando no meio da igreja. E quando eu falo igreja, não é Recomeço, Amor e Família, não é Batista, não é Assembleia, não é Universal. Quando eu falo igreja, somos nós que fazemos parte do corpo de quem? Então veja, o mal, o diabo, ele está sempre querendo introduzir na igreja as coisas que são pertencentes a ele. Então quando diz lá, olha, doutrina de Balaão, e quando diz lá, doutrina dos nicolaítas que ele odeia, ele estava se referindo, olha aqui para mim por favor, a luxúria. O diabo, ultimamente, ele tem seduzido a muitos daqueles que pertencem ao corpo de Cristo com a luxúria. Não é que você não possa ter prosperidade, não é que você não possa ter uma vida de qualidade, não é que você não possa viver bem ou desfrutar do bom e do melhor. Mas o diabo, ele tem feito com que as pessoas se tornem ou se tornassem gananciosas. As pessoas estão perdendo o estribo, as pessoas estão perdendo o controle. Estão deixando de amar a Deus, muitas estão deixando de amar a Deus para amar aquilo que Ele pode proporcionar. Então quando ele fala aqui da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas, ele está falando luxúria, sobre a luxúria, prostituição. O que é prostituição? É só quem se prostitui? É só a prostituta? Não. O que está acontecendo no meio da igreja? A gente não precisa casar não. Para que casar? Basta a gente se amar, basta a gente se gostar, para a gente morar na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Para que casamento? Esse negócio aí de casamento? Não. Como é que eu vou casar sem experimentar para ver se eu vou gostar contigo ou se eu não vou gostar contigo? E se eu casar contigo e depois não gostar? E fazer um negócio contigo? Não, vamos provar então. Prostituição. O diabo está trazendo isso para dentro da igreja como se isso fosse a coisa mais o quê? Como se isso fosse a coisa mais normal. Como se nós fôssemos antigos. Como se nós fôssemos da época dos Flintstones. Em espanhol é pica-pedra, né? Meus irmãos, como é que pode um negócio desse? Não, isso é ultrapassado. Não, o que está valendo mesmo é o amor de Deus. É o amor de Deus. Eu, Rodrigo, já ouvi pregadores falando isso. Eu já ouvi. Não, o que importa, o que conta é o amor de Deus. Não, o que importa não é o amor de Deus. O que importa é você fazer aquilo que agrada a Deus. Porque se você fizer aquilo que agrada a Deus, então você realmente está demonstrando o verdadeiro amor a Ele. Diga glória a Deus. Não é você viver no erro, no pecado, na prostituição. Imagina, estou casado, tenho a minha mulher, vou lá, dou um pulo a cerca. Mas o amor de Deus é o que conta. Eu posso pular a cerca a hora que eu quiser, eu posso trair a hora que eu quiser, eu posso fazer e acontecer a hora que eu quiser, porque o amor de Deus é isso que as pessoas estão querendo introduzir na igreja, no povo. É isso que
eles estão querendo fazer com que os jovens venham assimilar que o errado é o certo e que o certo é o quê? Porque eles mesmos vivem na promiscuidade, na safadeza, na sem-vergonhice, e para querer tirar o peso de cima deles, então querem pregar para as pessoas um evangelho de portas o quê? Nada disso, meu amigo. A Bíblia diz que a porta que te conduz ou que me conduz ao inferno, ela é o que, gente? Não, rapaz, está maluco? A porta que me conduz ao inferno, ela não é estreita, ela é o que, gente? Ela é larga. O que é isso? Rebobina a fita. Não. A porta que me conduz à vida, a porta que me conduz à salvação, ela é o que, gente? Por isso Jesus falou que se você o ama ou o amasse, você deveria todos os dias tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz é renunciar, é deixar aquilo que desagrada a Deus. Agrada a minha carne, satisfaz o meu ego, o meu eu, mas desagrada a quem? A Deus. As pessoas não estão querendo tomar cruz. As pessoas querem um evangelho fácil. Luxúria, prostituição e idolatria. Idolatria. Quantas pessoas, quantos líderes, pastores, líderes de igreja, sem que as pessoas percebam, sem que as pessoas assimilem, estão levando elas a idolatrá-lo. Hein? Sem que as pessoas assimilem, sem que as pessoas percebam. Não, o meu bispo é o top das galáxias. Não, o meu pastor, não, que é isso? O meu apóstolo. Tanto é que você vê, e nós vemos isso na internet, à torta e à direita, um brigando com o outro, querendo defender o seu pastor, querendo defender o seu bispo, querendo defender o seu apóstolo, querendo defender a sua igreja, querendo defender a sua religião, como se o bispo, o pastor, o apóstolo, o padre, a igreja salvasse alguém. Igreja salva alguém, gente? Quem é que salva? Fala para mim. Toda honra e toda glória deve sempre ser dada a quem? Mas nós vemos, quando muitas pessoas alcançam milagre, alcançam bênçãos, e isso aí os próprios pastores induzem as pessoas a fazê-lo. O Deus da tua vida. O que é isso? O Deus da minha vida, Zé Maria, é o Deus da tua. E é o mesmo Deus da Bíblia. Diga glória a Deus. Mas olha só como é que se idolatra, olha só como é que se engrandece. Não foi o Deus da minha vida, foi o Deus da tua vida. Foi o Deus da nossa vida, foi o Deus da Bíblia, o Deus vivo. Mas às vezes quer se roubar a glória de quem? De Deus. Quer se tocar na glória de quem? De Deus. E as pessoas às vezes não assimilam, não raciocinam, não pensam. Às vezes deixaram a religião católica, deixaram a idolatria das imagens. Hoje não se prostram mais diante de uma imagem, já não oram mais a uma imagem, a um santo, mas oram ao Deus de fulano, ciclano, mengano, como se estivesse orando a imagem da igreja tradicional de onde ela veio. Eu cometi esse erro de levar as pessoas a fazer isso. Eu cometi esse erro porque eu me deixei influenciar pelo que não deveria ter me deixado influenciar. Deus da minha vida, conversa fiada, é o Deus da tua vida, é o Deus da Bíblia, é o nosso Deus. Posso ouvir um amém? Ai, bispo,
quando eu estava lá desesperada, quando eu estava lá aflita, eu fechei os olhos, eu pensei no Senhor. Idólatra, deixou de fechar os olhos e pensar na Virgem Maria, fechou os olhos, deixou de pensar no São Sebastião, fechou os olhos, deixou de pensar na Aparecida, fechou os olhos, deixou de pensar no São Jorge para pensar no pastor. Está maluco? Deus que me perdoe, oh meu Pai, tem misericórdia de mim, quando na minha ignorância falava e ensinava isso para as pessoas. Senhor, por favor, como é que fala? Apaga? Como é que fala? Com a borracha, como é que fala? Apaga esse troço do livro, pelo amor de Deus. E depois eu vou ter que prestar conta. Lembra que você levou o povo a te idolatrar como se você fosse o galáctico? O top das galáxias? E nós vemos isso acontecer muito dentro das igrejas, sim ou não? Sim. Então ele fala luxúria, prostituição, idolatria, festas pagãs. Quando ele fala da doutrina dos nicolaítas, eu escrevi aqui, não importa o que faz com o corpo, se importa somente com a alma. Quer dizer, os nicolaítas, eles entregavam o corpo dele à prostituição, a sem vergonha. O que interessa é a alma. Vai! O que importa é a alma. Homem com homem, mulher com mulher. O corpo, o que importa é a alma. Vai. Senhor, tem alguma coisa contra? Não. Respeito, oro, atendo, converso. Mas os princípios da palavra ninguém pode mudar. É a Bíblia. Diga glória a Deus. É a Bíblia. Quantas pessoas não vivem assim? Não, o que importa é a alma. Deus é amor. Vamos continuar. Diz lá, arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O Senhor Jesus aqui, vou trocar de óculos, hein? Vou botar o da tia Chiquita. O Senhor Jesus aqui se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A maneira que ele se apresenta para cada igreja tem a ver com o que aquela igreja precisa saber. Para Éfeso, por exemplo, ele era aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, destacando a sua autoridade no meio daquela igreja que havia abandonado o primeiro amor. Para Esmirna, que foi a da semana passada, ele era o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, confortando os que estavam sendo duramente perseguidos e enfrentando a morte por causa da fé. Qual a mensagem que o Senhor pretende dar a Pérgamo ao apresentar-se como aquele que tem a espada de 2 fios? Há 2 coisas principais a refletir. Primeiro, Pérgamo era um forte centro político e religioso, capital da província romana da Ásia Menor, onde se praticava a famosa lei da espada, ou seja, o poder que o imperador tinha de condenar qualquer pessoa à morte sem nenhum julgamento prévio. O Senhor Jesus então se referia à sua autoridade como sendo superior à autoridade do imperador, deixando que os cristãos de Pérgamo não deveriam temer a espada humana, antes deveriam temer muito mais a quem? Grande problema que
nós encontramos no meio da igreja. Hoje em dia as pessoas temem o que o homem pode fazer com elas. Não vou falar, não vou comentar, não vou contar, porque se eu falar, se eu comentar, eu posso perder, eu posso me dar mal, eu posso ser criticada, posso ser julgada. Mas vem cá, está com tanto medo do homem? Outro dia a moça falou para mim, para Viviane, ela era de outra igreja, eu não sei o que aconteceu, e o pastor expulsou ela da igreja dela. O que ela fez que eu esqueci? Não lembra não? Ela simplesmente chegou lá, o pastor excomungou ela da igreja. Acho que ela faltou, não sei o que aconteceu. Aí ela foi lá falar para o pastor, e o pastor simplesmente expulsou ela da igreja. Ela falou, pelo menos me dá minha carta. Ele falou, nem carta você vai receber, rapa fora daqui. Mas e aí? Às vezes, se tem medo de falar com o homem, se tem medo de dizer sobre os seus erros, as suas falhas, cometeu um erro contra a tua mulher, ou a tua mulher contra você, ou você contra alguém, julgou, criticou, sei lá, mas não tem medo do que Deus possa fazer, não tem medo do que Deus possa achar. Está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Então ele queria que aquelas pessoas, ao invés de temessem, ou ao invés de terem medo do homem, que elas tivessem temor e respeito por ele. Diga glória a Deus. E é isso que nós temos que ter. Pecou, errou. Putz, grilo, e agora? Que besteira que eu fiz, em que mancada. Meu Deus do céu, está amarrado, hein? E agora, o que eu faço? A Bíblia fala que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar você. Agora, e se não há confissão? E se você vive como se nada tivesse o quê? Meu amigo, se prepara, porque o chumbo vai... O fogo vai descer. Entenderam sim ou não? Então vamos lá. É o 2 agora, né? A espada afiada de 2 gumes na Bíblia é também um símbolo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada, tá certo isso aí não? Alguma de 2 gumes, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do que, gente? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, ou aos olhos dele, com quem temos de tratar. Jesus se dirigia aos anciãos de Pérgamo. Fala direito. E eu falei o quê? Anciãos. Pô, tá todo mundo ficando velho nesse lugar. Deixa eu trocar o óculos aqui, hein? Jesus se dirigia aos cristãos de Pérgamo para separá-los das práticas pagãs, as quais muitos estavam se misturando. Quer dizer, era considerado pagão aquele que não se batizava, aquele que não aceitava Jesus e aquele que não se desviava do pecado. Então os que não eram batizados, estavam introduzindo na igreja tudo aquilo que desagradava a quem? A Deus. Aí você já tem que começar a refletir, aí você já tem que começar a pensar e dizer assim, vem cá, o que estão me enfurnando? O que estão fazendo comigo? Deus que me perdoe as vezes que eu dei os elementos na igreja. Eu nunca mais vou dar elemento na igreja. Deus que me perdoe. Toma aqui um tijolinho, toma aqui
um mantinho. Eu, Rodrigo, não vou dar. Introduzindo no meio da igreja a heresia. Toma aqui uma pena do anjo Gabriel. Introduzindo no meio do povo heresia. Tu não precisa de tijolo para reconstruir ou construir a tua vida. Tu não precisa do mantinho. Tu não precisa de nada. Tu só precisa da palavra de Deus na tua vida. Conhecereis a verdade, a verdade. Foi o que eu preguei ontem, não foi, seu Adriano? Se você se apegar à palavra, se você abraçar a palavra, não foi isso que eu falei? Terça-feira? Ou vocês não vieram na terça? Estou ficando doido. Se você se apegar à palavra, se você abraçar a palavra, tudo que você precisar, a palavra vai trazer para você. Diga glória a Deus. Precisa de mais nada. Escuta o que eu estou falando para você. Deus que me perdoe. Mas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. Diga glória a Deus. Estou certo ou estou errado, gente? Ô, gente, por favor, na moral, se você tem um monte de bagulho na tua casa, tira tudo fora de lá. Tirou o altar do santo para colocar o altar das coisas que o pastor deu na igreja. Outro dia eu entrei na casa de uma senhora, que misericórdia. Eu fiquei com vergonha, não foi, Viviane? A gente ficou com vergonha. E quem deu? E quem deu? Mas não fui só eu não, tá? E tu pegou porque tu quis, tá bom? Não vem botar a culpa em mim, não. Mas você está entendendo, gente? Sim ou não? Bom, uma unção com óleo. Ele falou, está alguém doente, pega o óleo, unge, faz a oração de fé, e o doente vai ficar o quê? Acabou. Unge com óleo na hora, acabou. Acabou, gente. Que negócio de ficar carregando chaveirinho disso, eu dava, mas não usava. É verdade ou não é, Viviane? A gente amarrava no braço do povo, põe essa fita aí, põe essa pulseira aí, mas a gente mesmo não usava droga nenhuma. E se usava era só para mostrar para as pessoas que a gente estava usando, porque a gente não acreditava naquela droga. Estou falando a verdade, você quer que eu minta? Mas por que você fazia isso? Porque eu aprendi. Achava que dava certo. Vocês me desculpam, gente? Sim. Se tu não me desculpar, tu vai para os quintos dos infernos. Porque a Bíblia fala que para você receber perdão, você precisa perdoar. Vamos em frente, gente. Nem sei mais onde é que eu estou. Aqui, ó. Pérgamo era palco de culto ao imperador. Além do culto a 4 principais deuses: Júpiter, Zeus, o chefe de todos os deuses da mitologia grega, Atena, deusa da guerra, Dionísio, deus do vinho, e Asclépio, este último considerado deus da medicina, cujo bastão com uma serpente entrelaçada continua sendo o símbolo da medicina hoje. O Senhor Jesus provavelmente se referia a essa idolatria desenfreada quando chamou aquele lugar de trono de quê? Satanás. E onde Satanás habita. Imagina, gente, Deus vendo vocês saindo com um bando de troço na mão, e Deus falando ao trono de Satanás, olha lá, introduzindo na igreja heresia. Trono de Satanás. Está amarrado, fala, está amarrado. Pelo amor de Deus, tu vai tirar esses troços da tua casa, sim ou não? Mas não traz para cá, não. Se vira. Taca fogo, mulher. Fica com pena, não. Isso é a Bíblia, eu estou pregando a Bíblia, estou pregando a palavra. Pô, gente, domingo o vovozinho, não foi, meu? Parou com o carro dele para pegar a filha dele aqui na igreja, veio dali. Quando ele abriu a janela, bispo, que saudade. Vi dentro do carro dele uma toalha desse tamanho.
Misericórdia. Falei, meu Deus do céu, coitado, e o vovô está com fé naquilo. Tirou o santo e colocou aquilo. Tem uma música que fala assim, eu me arrependo. Não tem uma música dessa não? Me arrependo. Você tem uma música dessa, Pedro? Pelas vezes que eu fiz besteira e o Senhor perdoou. Não tem uma dessa aí? Eu te agradeço, é mesmo. Pensei que era eu me arrependo. Meu pai, vamos em frente, vai, gente, senão a gente vai ficar com a consciência pesada. Vamos. Aonde que eu parei, gente? Aqui, ó. Note como o diabo está diretamente associado à idolatria. As culturas e religiões lhe chamam de deuses, santos, espíritos iluminados, guias, entidades, tijolinho. Mas Satanás é quem está por detrás. A idolatria continua sendo uma das formas mais eficazes que o diabo usa para enganar os ignorantes e contaminar até mesmo os cristãos. Os cristãos de Pérgamo foram louvados por não negarem a fé no Senhor Jesus, apesar daquele ambiente idólatra e da perseguição imposta aos que se recusavam a adorar o imperador. Porém, eles estavam permitindo algo tão nocivo quanto a idolatria no meio deles. Gente, não adianta fazer um troço certinho e o outro o quê? Errado não. A Bíblia fala que se você... Como é que está lá? Que se você zoar... Deixar de cumprir uma das leis, você anula todas as... Se você deixar de cumprir uma das leis, você anula todas as outras. Mas e a graça? A graça é o amor. Então eu amo. Mas quem ama não faz besteira. Quem ama não descumpre. Quem ama obedece. Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos embora que a gente está atrasado. Mas algumas poucas coisas têm um contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos ler direto aqui agora. O erro dos cristãos de Pérgamo consistia em tolerar no meio deles os que seguem a doutrina de Balaão e as que retêm a doutrina dos nicolaítas. Pérgamo era uma igreja que aceitava doutrinas falsas. Doutrinas o quê? Falsas. Balaão foi um feiticeiro contratado pelo rei de Moabe, Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel enquanto este subia pelo deserto em direção à terra prometida. Quando viu que seus feitiços não surtiam efeito, não querendo perder o dinheiro, a luxúria que Balaque lhe ofereceu, Balaão deu-lhe conselhos sobre como vencer Israel. 1. Usar as mulheres moabitas para seduzir os homens de Israel. 2. Esses as seguiram para adorar seus deuses em festas pagãs, regadas a sexo e comidas sacrificadas aos ídolos. 3. Assim Israel perderia sua comunhão com quem? Com Deus. E consequentemente poderia ser facilmente o quê? Vemos o poder da cobiça em toda essa história. A cobiça de Balaão por dinheiro, a cobiça dos homens de Israel pelas mulheres e também pelas comidas oferecidas nos rituais. Os nicolaítas eram uma seita com práticas semelhantes à doutrina de Balaão. Eles alegavam que a proibição de participar de festas onde se praticava sexo regado a bebidas e comidas sacrificadas aos ídolos era parte da lei de Moisés, da qual haviam sido libertos. Como não se achavam mais sujeitos à lei, e sim livres pela graça de Deus, entregavam seus corpos aos prazeres da carne sem nenhum peso aonde?
E ensinavam isso aos cristãos em Pérgamo, que toleravam tal. Entenderam isso, sim ou não? Pessoal, o que importa aqui é a graça. Esquece a lei. Hoje estamos vivendo aonde? Na graça. Não dá dízimo não. Para que você vai dar dízimo? Dízimo era lei. Não, nós estamos na graça. Por que ninguém digita aqui? O que será que aconteceu? Que ninguém escreve mais aqui? Será que bloquearam os comentários? Pode comentar aí, você que está achando alguma coisa errada. Pode comentar. Eu não estou gostando disso aí não, hein? Pode escrever. Não, gente. Não pode anular a lei. A gente tem que cumprir a lei. O amor nos faz obedecer. Diga glória a Deus. Nada disso. É ruim. Não, esquece isso, é na época de Moisés que não podia. Agora pode, minha amiga. Agora é homem com homem, mulher com mulher, bigode com bigode. Agora pode tudo. Que é isso? Fala, que é isso? Meu Deus. Você que está assistindo aí, digita, que é isso? E as pessoas estão vivendo como se nada estivesse. Meu Deus do céu, estou até suando. Aí diz assim, olha, a cobiça continua sendo um grande laço para os cristãos hoje. Dinheiro, sexo, poder e fama têm encontrado lugar dentro de muitas igrejas e na vida de muitos cristãos. O diabo age hoje como agiu por meio de Balaão. Já que não pode fazer o povo de Deus tropeçar por obras claramente satânicas, o seduz com doutrinas atraentes que se misturam à fé cristã, a doutrina da graça de Deus, o livre envolvimento amoroso entre cristãos e incrédulos, e a ganância são pecados tão presentes como eram aonde? Outra coisa, ó, o crente, o cristão, o que aceitou Jesus, se envolvendo com o incrédulo. Está errado. Você vai trazer o mundo para dentro de você. Ah, mas eu vou orar tanto que ele vai se converter. Vai nada. Ele desconverte você, mas você não converte ele. Ele arrasta você para o inferno e dificilmente você arrasta ele para a igreja. Eu já vi pastores solteiros, né, Viviane? Eu vou preparar aquela menina que está chegando na igreja agora, eu vou ajudar ela espiritualmente, ela vai se batizar, ela vai se converter, ela vai ser obreira, eu vou casar com ela vai ser esposa de pastor. Tu acha que deu certo? Não. Conta aí, Viviane. Elas desconvertiam os pastores e arrastavam eles para o inferno. Quer namorar? Namore com alguém que tem a mesma fé e os mesmos princípios que você. Diga glória a Deus. Mas onde é que eu vou achar? Não sei. Ora, pede para Deus. Será que Deus ouve a nossa oração? Sim ou não? Sim. Será que Deus atende o desejo do nosso coração? Sim ou não? Sim. Será que Deus quer ver você feliz? Sim ou não? Sim. Será que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que eles estejam sozinhos? Sim ou não? A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja. Quem começou a assistir Apocalipse ontem? Gênesis ontem? Puxa, vamos perder o de hoje, bota para gravar. Assiste Gênesis. Eu não podia falar para você assistir Gênesis. Vamos em frente. O alerta do Senhor Jesus é severo. Arrependam-se ou enfrentarão a minha espada. A igreja do Senhor Jesus tem a obrigação não somente de rejeitar as falsas doutrinas, como também de expulsar aqueles que insistem nelas. A saúde do corpo da igreja depende dos membros que permanecem. Quem quiser se arrepender e abandonar seus pecados é bem-vindo. Quem não quiser que se retire ou seja afastado, não importa
Viviane não vai deixar eu falar. Ela já me olhou assim, ó. Tem igreja que quando o pastor ou o bispo peca, erra, vai lá no altar e na frente de todo mundo, ó, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por isso ele está sendo removido e está sendo tirado. Isso causa temor na igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Ó, aconteceu isso. Não vacila não, hein, Felipe? Senão tu tá frito. Quando se expõe, há temor na igreja. Quando não se expõe, quando se esconde, quando quer se jogar, como é que fala? A sujeira debaixo do quê? Não causa temor nenhum na igreja. E aqueles que vinham fazendo o que era certo acabam até se perdendo. Ah, já que não deu nada para ela, não vai dar para mim também não. Tudo farinha do mesmo? Vai tudo para o quinto? Não adianta depois você falar do amor de Deus não, hein? Ah, meu amor, vai. Não adianta não, cara. Estão entendendo, gente? Sim. E vamos terminar. Então diz assim: o prêmio do Senhor Jesus aos vencedores de Pérgamo é duplo. Comerão do maná escondido e receberão uma pedrinha branca com um novo nome. Quem se absteve de comer dos manjares deste mundo comerá de outro muito melhor. E quem não buscou a glória do próprio nome, como alguns fazem, receberá um novo nome dado pelo próprio Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Deu para entender, gente? Sim. Isso aqui é a pregação da palavra. Isso aqui é inteligente. Isso aqui é inteligente. Pô, mas nós ficamos aqui 1 hora só lendo. Mas tu quer o quê? Igreja não é só para você vir ficar gritando, pulando, sambando, não. Igreja não é só para você vir e fazer a oração, não. Você tem que vir, sentar, ouvir, assimilar, refletir, praticar e depois ir lá e transmitir para quem está precisando. Diga glória a Deus. Então nós vamos orar, gente. E se você estava permitindo que alguns costumes do mundo fossem introduzidos na tua vida, corta esse mal pela raiz. Não deixa crescer, não se deixa seduzir, não se deixa seduzir, não se deixa. Ele falou uma parte aqui que o corpo é sadio. Onde é que está escrito isso aí que eu perdi aqui, ó? Hein? Que fala que a igreja cobiça, já não pode fazer o povo de Deus a doutrina da graça da mulher. A igreja do Senhor Jesus tem aqui, ó, a igreja do Senhor Jesus tem a obrigação não somente de rejeitar as falsas doutrinas, como também de expulsar aqueles que insistem nela. A igreja, quem é a igreja de Jesus aqui? Levanta a mão. Você tem a obrigação de expulsar as falsas, o quê? Ô bispo, o que é isso aí, bispo? Você está ficando doido? Arrepende-te, bispo. Eu não quero que a nossa igreja seja uma dessas igrejas que as pessoas passem por ela e não fiquem, e vai embora por conta de heresias, por conta de falsas doutrinas. Eu quero que as que venham, eu quero que as que Deus traga, elas se firmem na palavra. Se para você a palavra não vale, rapa fora. Mas se para você a palavra de Deus vale e permanece, porque tudo que está nela vai se cumprir na tua vida. Fica de pé, vamos orar, por favor. Misericórdia, meu Deus. Viviane, jejua por mim, Viviane. É a Viviane que ficava mandando eu fazer aquele negócio. Ela, você não deu entendeu? Você não deu a pena, né, do anjo. Aí o povo não vai ser abençoado. Aí ia correndo atrás da pena do anjo.
Maria, Zé Maria. Que vergonha, Zé Maria. Hein, gente? Você que está me assistindo aí na internet, aí, que vergonha, hein, gente? Que vergonha, hein? Mas vem cá. Mas graças a Deus deu tempo de se arrepender, né? Graças a Deus deu tempo de acordar. No comecinho até deu escorregada. No comecinho até deu uma aguinha para você beber. Quer beber, meu filho? Está lá no filtro, lá fora. Pega o filtro e bebe água. Comecei ainda deu escorregada. Uou! Mas... E quem falou comigo não foi nem a Viviane, foi o próprio Deus que falou comigo. Não precisa disso. Não precisa disso. A palavra. Crava a palavra no teu coração. Aqui, ó. Crava a palavra aqui, ó. Aí você vai viver dias maravilhosos aqui na terra, você vai ser feliz, vai viver em paz. Vai ter tribulação, vai. Está escrito, a gente não leu lá na carta, 10 dias de tribulação. Ai, meu Deus. Mas você vai vencer a tribulação, porque a palavra garante a vitória para você. A palavra garante a vitória. Se batiza nas águas, gente. Quem não se batizou, se batiza. Você que não veio quarta-feira na igreja, vem quarta-feira na igreja. Quarta e domingo. Amanhã nós vamos fazer ação social. Amanhã, 18 horas, nós vamos sair para dar comida. Tem que combinar, gente. Como é que vai fazer aqui? Vai fazer uma marmita? E daí nós vamos levar a marmita. Eu não consigo te ouvir com a máscara. Às 14 horas vamos começar a preparar. 14 horas começa a preparar a marmita. 18 horas vamos sair para entregar. Isso não é responsabilidade minha. É sim. Que não é? É sim. Você ainda é do corpo? Mas estou acostumada. Então se acostume. Amém?